Pessoal, talvez esse editorial fique um pouquinho mais longo, que a gente vai tentar abordar de forma clara, vai ser uma explicação sobre a ação de inelegibilidade do Bolsonaro e o voto do relator que se deu ontem, do Benedito Gonçalves. A gente vai falar também do Foro de São Paulo, que acontece a reunião exatamente amanhã. E a gente vai falar sobre liberdade de imprensa, dentre outras pautas que serão abordadas nesse editorial. Então, seja muito bem-vindo, eu sou o Dr. Sandro Gonçalves, advogado, jurista, filósofo, político, e a gente está aqui para discutir um pouco o que está acontecendo no Brasil e no mundo para que você possa entender. Vou ter que te pedir para se inscrever no canal se não é inscrito ainda, dar o like, curtir e compartilhar para o YouTube entender a relevância do nosso conteúdo. Mas bora entender um pouco o que está acontecendo? Começamos com a matéria do jornal UOL. O relator vota por inelegibilidade de Bolsonaro e opta por salvar Braga Neto. Enfim, ontem iniciou-se o julgamento que, enfim, pode deixar Bolsonaro e provavelmente vai deixar Bolsonaro inelegível. Alguns pontos aqui precisam ser levantados da votação do ministro. O primeiro, que Braga Neto, que foi o vice da chapa de Bolsonaro, só foi citado ao final. E na citação do ministro, ele falou o seguinte, que não vai caçar a chapa toda porque Bolsonaro não foi eleito. Porque se tivesse sido eleito, ele ia caçar a chapa do Bolsonaro. Foram palavras que foram proferidas durante o voto do relator, conforme o conteúdo do UOL aqui que eu estou acompanhando aqui para vocês. Outra questão. Ele fez algumas comparações sobre a defesa de Bolsonaro. Primeiro ponto, lembra daquele assunto da minuta do golpe, que não tinha assinatura, que Bolsonaro não tinha conhecimento e que foi juntada no processo depois? O ministro falou que houve uma falsa simetria. O que é falsa simetria? A defesa argumentou que, no caso da Dilma e Temer, tentaram juntar documentos novos para incriminar Dilma e o Temer. E o TSE negou, falou que não se pode, numa ação da Justiça Eleitoral, juntar novos documentos, no caso da Dilma e do Temer. E Bolsonaro falou, se lá não pode, aqui também não tem poder. O ministro não acatou isso e reverteu essa decisão, aceitando a minuta de golpe, tá? A minuta que era apócrifa, sem assinatura, e mesmo assim baseou a sua decisão nessa minuta que foi juntada depois. Muitos juristas discutiram isso e falaram que ele foi contra os próprios precedentes da corte, ou seja, ele mudou de opinião igual troca de roupa, e isso é perigoso para a nossa democracia, isso é perigoso para a questão eleitoral. Então, essa foi a primeira acusação da falsa simetria. A segunda acusação de falsa simetria, ou seja, o segundo argumento de falsa simetria. O ministro Edson Fachin, do STF, ele também teve uma reunião com os embaixadores. Então vamos lembrar. Qual é o argumento aqui? Bolsonaro teve uma reunião com embaixadores e nessa reunião com embaixadores, o Bolsonaro falou que duvidava das urnas eletrônicas e que poderia acontecer algum tipo de fraude. E aí, o Bolsonaro argumentou, não, eu tive uma reunião com embaixadores que foi amplamente divulgada, mas o Edson Fachin, que é ministro do TSE, também teve, do STF também teve. Então, como que eu posso ser inelegível e ele não será empichado, o ministro do Supremo? E aí, o Gonçalves Dias argumentou o seguinte, que o Edson Fachin foi para defender o sistema eleitoral. E Bolsonaro foi para atacar. Isso a grosso modo, eu estou tirando do juridiquês, tá? Então, para que você possa entender o que está acontecendo. E, por fim, o Benedito Gonçalves falou que essa decisão, essa reunião que o Bolsonaro fez, foi transmitida na TV, foi televisionada. E com isso, ele já estava ganhando popularidade eleitoral. E aí, tem um ponto da fala dele que foi, assim, marcante. Ele falou o seguinte... Ao ser televisionado, Bolsonaro ganhou popularidade, que Bolsonaro não agiu de acordo com o emblemismo, ou seja, com a altura do cargo de presidente, e por isso houve ataque à democracia,
e que ele não seguiu o que se esperava das regras eleitorais, o que se esperava da justiça eleitoral. E aí, muitos juristas passaram a questionar. Qual que é o maior argumento dos juristas aqui contrários a essa decisão? Até me filio a esse posicionamento. A decisão teve mais embasamento político do que jurídico. E isso é preocupante no Estado democrático de direito. Já tem aqueles juristas que argumentam que realmente haveria de se dar inelegibilidade de Bolsonaro. Então, assim, o que eu vejo hoje? A lei, ela não tem respaldo objetivo, a lei eleitoral, e isso é muito arriscado. Porque a partir do momento que você abre espaço subjetivo, é de acordo com quem está no poder. Então, se a turma que está lá é de esquerda, a direita sofre. Ou vice-versa, o que hoje a gente sabe como funciona. Então, assim, é um tanto quanto grave. E sim, é lógico que o viés ideológico aqui é nítido. Há críticas também sobre a proximidade do ministro Benedito Gonçalves com Lula. Há críticas sobre a fala dele, missão dada, missão cumprida. Tem quem está publicando aí que a missão dada era acabar com Bolsonaro, torná-lo inelegível. Enfim, muitas questões aqui vão ensejar críticas sobre essa questão da inelegibilidade do Bolsonaro, falando sobre o possível golpe. O argumento maior aqui é o golpe, tá? Ou seja, Bolsonaro articulava para dar um golpe à democracia. Mas aí eu mostro para você o quanto a justiça se torna subjetiva e isso é perigoso, porque aí agora eu vou jogar a bomba para o outro lado. Vou reverter essa história de golpe. Lula e Dilma e a turma do PT e de esquerda como um todo não acusam o Temer de ter dado um golpe político. É a acusação que eles têm. E isso não foi analisado, ou seja, Temer teria que ter sido caçado por esse tal golpe que o Lula acusa. Esse Temer é golpista e deve ser caçado. Todos os atos que ele fez devem ser nulos, inclusive nomeação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que foi o único indicado por Temer. Qual é a previsão? Qual é o critério de julgamento? Então, isso é arriscado. E aí, nós temos uma fala do Bolsonaro que é, interessante de se articular. Qual é o motivo de inelegibilidade do Bolsonaro? Discutir e discordar das urnas e argumentar a possibilidade de fraude. Quem entrou com essa ação? O PDT, do Ciro Gomes. Quem é o presidente do PDT? O Lupe. Quem é o Lupe? É o ministro da Previdência do Lula, agora. E aí, o Bolsonaro colocou aqui uma fala do Lupe que eu vou reproduzir para vocês aqui agora. Então, lembra disso. Bolsonaro questionou e falou em possível fraude e por isso está se tornando inelegível. Mas ouça a fala do Lupe. No dia de ontem, 27 de junho, o senhor ministro Benedito Gonçalves, relator, deu seu voto pela minha inelegibilidade por 8 anos, sob a acusação de abuso de poder político numa reunião com embaixadores. Agora, o autor da ação é o senhor Carlos Lupe, presidente do PDT e atual ministro da Previdência Social do Lula. Veja o que ele disse há poucos meses sobre esse mesmo assunto. Desde o surgimento da urna eletrônica 25 anos atrás, nosso líder, nossa referência do partido, Leonel de Moura Brizola, já defendia uma coisa simples de se fazer, a impressão do voto. Para que possa votar lá, apertar o númerozinho do seu candidato, apertar o 12, você vê aquele papelzinho como se fosse esse papel que a gente, quando paga um cartão de crédito, tem como recibo, cair numa urna transparente e ficar ali guardado. Quando se tiver desconfiança, quando tiver uma votação muito diferente de locais, você pode conferir esse voto. Esse é o segredo de toda a democracia no mundo. A possibilidade de recontagem, a possibilidade de conferência de voto. Hoje, algumas pessoas mais à direita querem defender a impressão do voto. Não é porque eles estão hoje defendendo que nós vamos deixar de defender aquilo que para a democracia é salutar.
Já foi aprovado, inclusive, no Congresso Nacional. E o tribunal não quis fazer porque disse, na época, que não tinha recursos para fazer. Não tem recursos maiores para garantir a própria liberdade de expressão e a democracia do que investir na conferência do voto através da sua impressão. Nós do PDT, através de nosso líder Leonel Brizola, fomos quem primeiro falou isso e temos coragem de claramente dizer a todo o povo brasileiro: sem a impressão do voto não há possibilidade de recontagem. Sem recontagem, a fraude impera. Vamos lá. O Lupe falou que sem voto, sem recontagem de voto, a fraude impera. Falou em cadeia nacional, usando verba pública que é paga ao PDT para divulgar esse conteúdo em um dos canais oficiais do PDT. Esse é o ponto jurídico que nós precisamos levantar. Lupe trouxe outro ponto que a gente precisa argumentar. O Congresso Nacional aprovou o voto impresso, o que foi ao STF que rechaçou. Eu lembro, se eu não me engano, foi a Rosa Weber que deu a decisão e falou que era um retrocesso. É o não entrincheiramento. Até me falhou a palavra de tão complicada. Não colocar em trincheiras, tá? Da justiça, ou seja, o não retrocesso. Falou que seria um retrocesso tanto gasto com impressão de urnas de papel, que isso não se justificaria. E o Lupe fala que o Congresso aprovou isso. Todo o Congresso não tinha que ser cassado, porque o argumento dessa lei foi que o processo eleitoral seria fraco. Não estou defendendo isso, porque não dá para defender hoje isso, tá? Mas assim, eu estou trazendo os pontos e os argumentos que poderiam ser discutidos acerca de tudo isso. Então, assim, é grave. É grave a forma que a justiça hoje está subjetiva. Isso me preocupa um tanto quanto. E aí, eu trago para vocês uma matéria aqui, que é a do Globo, tá? Da Bela Megali. Ministros do Supremo Tribunal Federal descartam chances de Bolsonaro reverter provável inelegibilidade. Isso aqui é o que eu já venho falando para vocês. Bolsonaro vai ficar inelegível. Já contem com a inelegibilidade de Bolsonaro. Os próprios ministros do Supremo já argumentaram isso. E aí é arriscado, porque a lei, ela fala que os ministros do Supremo não podem, ou qualquer juiz, não pode, está na lei da magistratura, não pode declarar algo antes de que isso possa chegar a eles para julgar. Eles não podem dar o voto, o veredito prévio, sem analisar o caso. E os ministros do Supremo, aqui para Bela Megali, acabaram de dizer que Bolsonaro vai ficar inelegível. Então, tudo isso é aquele ponto de inflexão. E aí, como eu disse para vocês, eis que a subjetividade da lei, ou seja, critérios pouco ortodoxos e pouco objetivos da lei eleitoral. Porque hoje, quem é de esquerda e está batendo palma para essa subjetividade, amanhã vai questionar se essa subjetividade virá contra eles. Eu sou um defensor do Estado Democrático de Direito. Eu sou defensor da democracia. E eu defendo que a lei seja objetiva para que não fique ao bel prazer do status quo, ou seja, de quem está a princípio na gestão do poder eleitoral. E aí, coincidência mais uma da vida política, ontem Lula nomeou a ex-advogada do PT como ministra substituta, a primeira negra no TSE. Então, mais uma indicada, advogada do PT, tá? Agora no TSE. Estamos falando aí de Lene Lobo, foi escolhida a partir dessa lista tríplice enviada ao Supremo. E aqui o Lula, ele agrada a base eleitoral militante, que questionou demais Zanin por ser homem branco, hétero, rico, não ser militante de esquerda. E aí ele coloca uma advogada mais militante, negra, mulher, e aí ele agrada essa base que clamava por isso. Só que assim, foi um golpe, porque essa base queria isso no STF. Então Lula indica para o TSE e deixa o caminho livre no STF. E dizem as más línguas, inclusive tem uma matéria do Globo, eu sempre cito a fonte para vocês, que dizem que há cotação do Flávio Dino ser encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Há a possibilidade do Flávio Dino
ser um próximo indicado ao Supremo Tribunal Federal. Vamos lá, partindo para outra matéria agora. Então, feita essa análise jurídica, nada mais do que isso, sobre a questão da inelegibilidade do Bolsonaro, a gente parte agora para falar sobre Foro de São Paulo. Mônica Valente, pauta da integração da América Latina e Caribe volta com força. Em entrevista ao jornal PT Brasil, secretária executiva do Foro de São Paulo, ele existe, falou sobre o 26º encontro do Foro de São Paulo, que será aberto amanhã, em Brasília, na quinta-feira. Tá, por que eu quis trazer aqui? Aqui, o ponto que ela falou é integração da América Latina e Caribe. Esse ponto é um ponto temerário aqui da discussão. Porque lembra, assim que Lula foi eleito em 2022, o Maduro falou sobre essa integração latino-americana e Lula desmentiu, falou, não, não tem nada disso. Mas não é bem assim que acontece, porque esse é o tema do Foro de São Paulo. É aquele mesmo, que a mídia falava que era invenção de bolsonarista maluco, que era invenção de extremistas, que nunca existiu um Foro de São Paulo com uma pauta de integração latino-americana para ajudar os partidos de esquerda a crescer no Brasil. Tudo isso acontecia, lembra disso? Pois é, então é verdade, não era mentira. Mostra que a mídia mentiu para você. E aí vem a Folha de São Paulo e fala sobre o assunto também. Foro de São Paulo se reúne em Brasília, sob a artilharia da direita e questionamentos sobre as ditaduras. A mesma Mônica Valente, da matéria do PT que eu trouxe para vocês, citando a fonte, é o site do PT, ela questionou aqui e não quis falar sobre a questão do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, sobre o ditador da Nicarágua, não quis falar. Com a diretriz da definição do seu regime político, cada país e a seu povo, o foro que se posiciona contra o imperialismo e o neoliberalismo. Hoje eu estou travando a língua, pessoal. Evitar tratar do cerceamento de opositores e violações dos direitos humanos em países como Venezuela, Cuba e Nicarágua. Então, quando ela foi questionada sobre Venezuela, Cuba e Nicarágua, ela falou que isso é problema de cada povo. Você pode não concordar com a forma da democracia deles, mas é a democracia deles. Tá? Ou seja, e aqui nessa nota de convite para o Foro de São Paulo, foi feita uma minuta, uma resolução, que diz que tanto Venezuela, quanto Cuba, quanto Nicarágua já estão em estado de evolução maior. Tá? Então é uma coisa um tanto quanto complicada. E aí vem o Poder 360. Deputados acionam o Ministério Público Federal contra o Foro de São Paulo e o arraiado PT. Então, dentre a Carla Zambelli, dentre outras, entraram no Ministério Público Federal, o que a gente sabe que não vai dar em nada, contra o Foro de São Paulo, falando que vão defender pautas de ditadura, vão estar defendendo pautas voltadas a violações de direitos humanos. E que democracia é essa que afaga países que violam direitos humanos? E aí, vou trazer mais uma matéria para vocês, também da Folha de São Paulo. Eu fui duramente criticado por criticar esse fato aqui. O Ministério da Saúde faz doação de medicamentos a Cuba, que enfrenta escassez. Quase 12 mil ampolas de antibiótico foram enviadas em março ao país no âmbito de cooperação humanitária. Então, o Brasil pegou os medicamentos do SUS, os medicamentos nossos, e fez a doação para Cuba. E aí eu fiz a minha crítica, eu falei, mas peraí, não dizem que Cuba é um exemplo na saúde, que Cuba é uma exportadora de saúde para o mundo inteiro? Como assim falta medicamento? Como assim falta insumos básicos de saúde? E nós, brasileiros, somos quem tem que bancar isso? E aí, algumas pautas de esquerda, um canal de esquerda grande, aí não vou citar nome, não vou bater tambor para ninguém, falou que eu sou desumano em negar medicamentos para Cuba, em falar que o governo deveria ter negado, dito não para Cuba. Tá, eu vou fazer a minha defesa quanto à acusação que me fizeram. É questão humanitária? É de direitos humanos? Tem pessoas humanas em Cuba que precisam de ajuda, concordo. Mas no Brasil também tem.
E de humano para humano, me desculpem, eu vou ajudar os meus. Porque aqui no Brasil tem gente morrendo todo dia na fila do SUS porque a nossa saúde é precária. Então, a não ser que tivéssemos exportando saúde, não doaria, eu na condição de gestor, não doaria, não permitiria, e até digo mais, na condição de parlamentar ou alguma coisa nesse sentido, eu acho que eles deveriam, inclusive, pedir uma investigação desse caso, porque se alguém morre aqui dentro do Brasil, essa é a prioridade, porque foi o povo brasileiro que votou no Lula e não o povo cubano. Então, não nego o que eu disse e reitero o que eu disse. Em questões humanitárias, tem direitos humanos lá e tem direitos humanos aqui. Tem humanos no Brasil que votaram em Lula e que pagaram os impostos, e tem humanos lá em Cuba, que não sei se votaram ou não votaram, mas lá eles pagam o imposto deles. Então, assim, se tivesse sobrando, tudo bem, mas não tá. Então, eu não mudo o meu posicionamento nesse sentido. Por fim, mas não menos importante, isso aqui foi interessante. O UOL publicou isso aqui na telinha. A Jovem Pan explode no Ibope e deixa a Globo News em desespero com um feito inédito. A emissora ficou em primeiro lugar durante 6 horas, ou seja, bateram a hegemonia da Globo, detonaram a hegemonia. Hoje eu tô ruim de quebra-língua, tá? Não sei por que não, acho que é fome já, tá? Mas vamos lá. A Globo tá desesperada. E aí vocês têm que entender uma coisa. Quando o discurso muda, quando os poderosos perdem o poder de ser os únicos donos do discurso, a coisa começa a mudar de sentido. E aí, se você pesquisar, você vai ver que tem poucos sites falando disso. Mas o Ministério Público Federal pediu a cassação da Jovem Pan e multou por desinformação e apoio ao discurso antidemocrático. Ou seja, será que é o discurso da Jovem Pan mesmo? O que é que gerou isso? É grave demais isso, e eu, como um democrata, uma pessoa que defende a democracia, eu me oponho a calar uma instituição. Se alguém teve discurso de ódio, antidemocrático, algo nesse sentido, aquele que o fez, que responda. Tem mecanismos ávidos a isso. Durante a época do regime militar, considerado por muitos uma ditadura historicamente, aí, teve um caso onde uma emissora teve o seu direito de falar cerceado por 48 horas e parou ali. Agora, caçar, aí já é algo um tanto quanto grave. E aí eu vou ter que reverter lá a 2006, quando a Globo divulgou essa matéria aqui. Chaves cancela a licença de transmissão de canal de TV privado. O presidente acusa a RCTV de ser golpista. O grupo assume uma postura de oposição ao governo de Hugo Chávez. Isso aconteceu em 2006. Se tiver mera semelhança, é só mais uma coincidência da política mundial nesse caso. E aí a gente começa a ver que é preocupante. E aí, muitos dizem que não tem ligação nenhuma. Uma das matérias que a Jovem Pan publicou e que teve que retirar do ar por ordem do TSE é que Lula tinha ligação com Venezuela, Nicarágua, Cuba. E aí, essa matéria aqui é de 2021. O ex-general da Venezuela disse que a Venezuela mandou dinheiro para Lula. Partidos de esquerda na América Latina e também na Europa teriam sido financiados ilegalmente por Chávez e Maduro. Essa é a matéria do R7. Será que vão caçar o registro do R7 também? Então, assim, é muito grave o sistema que a gente está vendo hoje vigorar e imperar. Você que me assiste, você que é mais à esquerda, pensa o seguinte, não é porque eu estou do lado que se beneficia. O próprio Glenn Greenwald disse isso, não é porque eu estou do lado que me beneficia que isso não é autoritarismo. É. Então, como um cidadão brasileiro consciente, começa a olhar um pouco mais o que está acontecendo, porque a coisa está ficando grave, tá bom? Pessoal, é isso. Obrigado. 24 minutos de vídeo, né? Foi uma live, tá bom? Mas eu disse que ia estender um pouco mais, porque eu precisava fazer um desenho, assim, juridicamente,
filosoficamente falando sobre o que está acontecendo. Então, assim, nem de longe eu quero que pensem sobre qualquer questão de extremismo aqui no nosso canal, não é esse o intuito. O intuito aqui é fazer uma concepção, sabe, séria, filosófica, argumentativa do que está acontecendo. Será que, entendendo a sociedade brasileira no momento atual que a gente vive, a gente está indo pelo rumo certo? Será que as pistas que estão sendo deixadas no caminho mostram que a nossa democracia está pulsante mesmo? É isso que a gente precisa levantar. Porque, a depender do momento, fica tarde. Tem um livro que se chama Como as Democracias Morrem. Recomendo a leitura, recomendo. E aí você vai entender que a gente tem sempre que pensar em democracia para salvar a democracia. Tá certo? Obrigado. Não esqueça de compartilhar, mandar para mais pessoas. Isso aqui, poucas pessoas vão discutir dessa forma o que está acontecendo, tá? Trazendo para o campo filosófico, para o campo jurídico, assim, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.